será projetado em nossa tela o nosso tema do mês. Temos falado bastante sobre mudança de hábito. A última canção que nós entoamos é um desafio nesse sentido. E fazendo uma pausa aqui para me referir àquela primeira canção, nosso hino tradicional, Careço de Jesus. O nosso Ministério de Louvor é muito bom, inspirado e também habilidoso, né? Gostei bastante do arranjo. Então, né, pastor Alessandro que também manja um pouco de instrumento e som, né, ou harmonia musical, a gente fica feliz de ver os talentos a serviço do reino de Deus, né? Então, louvado seja o Senhor. Deixa eu ver se está passando. Abra comigo o texto lá no Novo Testamento, Evangelho de Jesus segundo São João, capítulo 21, lá no final do livro, ou do Evangelho, as últimas palavras de Jesus naquele contexto de ressurreição. Lilian, pode baixar um pouquinho, Liliane, pode baixar um pouquinho, por favor, tá? Obrigado, minha voz é um pouco estridente. Isso. Naqueles últimos 40 dias que Jesus passou com seus apóstolos, palavras de instruções finais acerca de como deveria ser o surgimento da igreja e a autoridade espiritual por meio da qual a igreja não apenas nasceria, mas também chegaria até nós, pelo propósito de Deus, pelo poder da palavra do Senhor. Então, João, no capítulo 21, as últimas palavras de Jesus dirigidas aos seus discípulos, e nesse texto em especial, do verso 15 até o 19, palavras específicas ditas a uma das colunas da igreja chamada de Pedro. Então, João 21, versos do 15 até o 19. Diz assim a palavra do Senhor: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu sou seu amigo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Pela segunda vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu sou seu amigo. Jesus então respondeu: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro então ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Então responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que eu sou seu amigo. Jesus então disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade vos digo que, quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Então, siga-me. Deixa a palavra aberta aí, conforme a referência lida, para que você próprio, no momento oportuno, possa confirmar, possa consultar a palavra do Senhor. Vamos orar. Em nome de Jesus, Senhor, estamos diante da Tua palavra, acabamos de ouvir a Sua leitura, e nós confessamos a nossa absoluta dependência do Teu Santo Espírito para não apenas compreender racionalmente, Senhor, a Tua palavra santa, mas também recebê-la espiritualmente como alimento que vem dos altos céus para a nossa edificação. Desafiados, ó Deus, pela canção que acabamos de entoar, louvando o Teu nome, nós queremos de fato, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja nos esvaziando de nós mesmos, das nossas religiosidades cristalizadas, Senhor. Permita-nos, ó Deus, no poder da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, ter mudanças, ó Pai, de hábitos cristalizados, para que de fato possamos viver a cada manhã um novo dia, mas tão somente conforme o Teu propósito. Faz, ó Deus, com que seja assim. Esperamos que seja assim, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, sobre hábitos religiosos, né? Do hábito religioso ao transbordamento do Espírito Santo. É desse tema que nós queremos refletir com vocês por alguns instantes nesta noite.
hábito religioso está presente em todas as religiões. E por que está presente em qualquer tipo de religião, seja ela mais antiga, ou seja ela mais moderna ou contemporânea? Pelo simples fato de que quem pratica a religião é o ser humano. E como falamos aqui alguns domingos atrás, o nosso cérebro preguiçoso tem mania de catalogar tudo que a gente ouve, fala, vê, experimenta com os dedos, tocando, tateando. Ele vai registrando isso e ao longo da nossa existência ele vai sugerindo que aquilo se repita em nós. Daí a expressão cérebro preguiçoso, porque ele quer nos, aspas, facilitar a vida, nos sugerindo repetir aquilo que a gente sabe e conhece. E infelizmente não é diferente com a religião. Nós nos sentimos mais seguros na religião, irmãos e irmãs, atentem para isso. Nós nos sentimos mais seguros na religião porque nós a conhecemos. E nós podemos conhecer e dominar as religiões, aprender os dogmas e recitá-los e repeti-los com palavras e também com ações, mas a Escritura diz que nós não podemos compreender a mente de Deus. Isaías falou isso, o profeta Isaías falou isso, e Paulo, o grande apóstolo Paulo, mais tarde, fora repetir. Quem conheceu a mente do Senhor? O grande Moisés, como vocês sabem, na Escritura, tentou se aproximar muito de Deus e ver a sua glória, não conseguiu. Então, na verdade, o que nos sobra? Nos sobra a religião que nós codificamos e decodificamos, nós aprendemos e nós criamos regras, doutrinas, porque, de alguma forma, isso depois vai facilitar a nossa caminhada religiosa. Mas nem tudo que é fácil na vida com Deus significa que está correto. Portanto, nós podemos e aprendemos, infelizmente, a praticar a religião, habituar a prática religiosa, porque é puramente coisa humana. Alguns exemplos. Quando você olha para essa imagem de um muro das lamentações, e muro é o que sobrou há quase 1000 anos, aliás, há quase 2000 anos aquele templo foi destruído. Foi no ano 66, portanto, aí já quase 2000 anos atrás, o templo foi destruído. E para cumprir, por exemplo, uma profecia de Jesus, que esse templo será destruído e em 3 dias ele será reconstruído. Demorou 40 anos para que fosse construído aquele templo de Jerusalém. Aqui Jesus se referia que a religiosidade não estava mais, como até então, cristalizada no hábito religioso, vinculada ao templo, à construção, à coluna, ao cimento, à argamassa, o telhado. Jesus fazia referência à sua morte e à sua ressurreição, portanto, uma experiência de sentimento, uma experiência de coração aquecido. E daí a prova de que nós somos por excelência, aspas, né? Excelência aqui, seres religiosos, Marcial, é que até hoje as pessoas ainda adoram no Muro das Lamentações, que é apenas o instrumento, o objeto que sobrou. Depois da destruição, sobrou apenas esse muro que você está aí, numa réplica da internet, visualizando. Se você reparar numa daquelas frestas, pode reparar lá, um monte de bilhetinho ali para Deus, ou de pedidos de intercessão, colocando ali diante no Muro das Lamentações. Então o ser humano tem facilidade para reproduzir o hábito religioso, porque é aquilo que ele aprende a fazer. E hoje, como nós falamos pela manhã, e especialmente foi lido de novo pela presbítera Lilian, Romanos 8, 26 diz que nós não sabemos orar e não sabemos mesmo. Nós aprendemos práticas religiosas com orações, mas nem sempre saem do nosso coração. Sai daqui, do cérebro preguiçoso que já decorou aquelas falas. E nós as repetimos constantemente, achando que estamos orando, achando que estamos cantando. O próprio Jesus disse, repetindo o profeta Isaías, muitas vezes nós adoramos a Deus com os lábios, mas o coração distante de Deus. Então, na religião judaica, isso era como que uma regra, praticar a religião, ainda que em nome dela, igreja, ouça, ainda que em nome da religião, no caso do judaísmo, tivesse que matar ao próprio Jesus, não hesitaram em fazê-lo. A próxima, tradição católica. Então, sai o judaísmo, entra o cristianismo, e em menos de 3 séculos estava aí o grande poder da igreja, a religião cristã, espalhando os seus horizontes, dominando o mundo todo.
nesta tradição católico-romana, que vai chegar até 1517, quando nasce uma outra, sugestivamente aqui representada nessa figura. Tente imaginar quantos milhares de pessoas estão num templo como esse. Por todos os motivos. Na prática religiosa as pessoas vão. E aí as pessoas vão, por exemplo, a um lugar como esse porque ouve falar de cura, ouve falar de bênção material, ouve falar de libertação e uma série de coisas, e por essa atitude, repete-se a mesma atitude judaica de 2000 anos atrás, de colocar ali os papeizinhos de oração, ou pelo menos de intercessão, nos muros da lamentação, ou da lamentação, nos muros de lamentações. Até hoje, aqui no centro de São Paulo, mesmo nós aqui na Avenida da Saudade 534, também somos sujeitos a repetir esses mesmos hábitos religiosos. Próxima, aqui é Meca, também em Jerusalém, lá no centro, chamada de Pedra de Dom. E ainda que para o muçulmano seja uma região sagrada para os cristãos, porque a Pedra de Dom é dita como o lugar, supostamente, onde Jesus foi sepultado. Então eles adoram aquele lugar como um lugar sagrado também para Maomé, o profeta. Nas informações que colhi desta imagem, neste dia, desta tarde, 2 milhões de pessoas, puramente religiosas, buscando ali um lugar ao sol, buscando ali um espaço para, quem sabe, colocar o seu drama diante do grande profeta, para eles, Maomé. Prática religiosa, hábito religioso. Índia e o rio Ganges, numa mistura entre corpos em estado de putrefação, alimentos e pessoas, bebendo a suposta água sagrada, se banhando. Hábito religioso. Portanto, irmãos e irmãs, quando nós pensamos em hábito religioso, do que nós estamos falando especialmente? Será que nós, presbiterianos independentes, aqui da primeira IPI de Mauá, será que estamos ilesos a essas situações que muitas vezes o ser humano vai repetindo ao longo da sua caminhada religiosa, sua caminhada espiritual? Para responder, irmãos, a essa questão, vamos pensar em algumas biografias, ou pelo menos em algumas pessoas, e nessa noite eu escolhi especialmente o conhecido apóstolo Pedro, que vai ter na sua caminhada, Edmilson, muitos altos e baixos. A gente tem aquela tendência de achar que Pedro, até o dia de Pentecostes, Sandra, era uma pessoa, achando então que no dia que desce o Espírito Santo, Atos 2, sobre toda a igreja, e Pedro era uma liderança proeminente, então todos os problemas de Pedro passariam ali, cairiam por terra, e daquele dia em diante ele nunca mais correria o risco de ser tentado em hábito religioso. No final do livro de João, que está servindo para a nossa reflexão, a gente vai perceber que Pedro, sendo uma pessoa religiosa, mais tarde, no início do próximo livro, sai João, entra Atos, vamos ver ali o nascimento da igreja. Pedro, no capítulo 2, recebe o Espírito Santo. No mesmo capítulo 2, uma pregação extraordinária, 3.000 convertidos. No capítulo 3, ele entra no templo, coloca as mãos, hoje pela manhã falamos isso, coloca as mãos sobre uma pessoa deficiente, aquela pessoa é curada. Então Pedro sai daquele momento em diante ali e vai para um momento extraordinário no seu ministério. E vai assim, presbítero Milton, até o final. A resposta é não. Mesmo cheio do Espírito Santo, em algum momento, esse Espírito Santo cederá espaço para a prática religiosa que o começa a distanciar do propósito de Deus. Começa a distanciar do propósito de Deus. Por isso, ainda que a gente queira desafiar a todos nós a nos livrar dessa prática, desse hábito religioso que muitas vezes nada tem de Deus e muito menos de propósito de Deus, vamos pensar em algumas razões do porquê a gente alimenta o hábito religioso. Por exemplo, nós estamos aqui numa atividade religiosa, claro. Ontem nós estivemos num modelo festivo, numa atividade religiosa. E aparentemente não há problema nisso.
Só haverá problema na prática e no hábito religioso quando, na verdade, ele começar a colocar para fora as coisas novas que Deus quer fazer e os propósitos novos que Deus tem para nós. Aí será um problema. Quais benefícios nós podemos pensar num hábito religioso? Porque há benefício no hábito religioso. Primeiro deles, um ambiente familiar. Família da fé, família de sangue em casa. Nós conhecemos famílias que não são religiosas. E nós podemos comparar a diferença de uma casa de crente de uma casa com não crente. Os dramas que são vividos numa casa de crente e os mesmos dramas que são vividos na casa de um não crente. A solução dos problemas, a administração dos problemas é diferente. Culto nos lares. E aqui fazendo menção, saudosa memória do nosso irmão José Bronzatti, que a tantos participou, levando ali o seu violão. Uma bênção, culto nos lares, é uma atividade religiosa, é um benefício religioso. Apoio na tribulação. Que tipo de tribulação? Vamos para a Escritura? Eu separei uma para a gente pensar. A importância do hábito religioso, desde que num contexto ainda incipiente. Abra comigo Atos 12. Um pouquinho à frente, já que você está em João, Atos 12, apenas um versículo. Atos capítulo 12, verso 5. O contexto aqui era da prisão de Pedro e Tiago. Verso 5. E assim Pedro estava guardado na prisão. Olha que coisa linda. Mas havia oração incessante a Deus por parte do quê? Da igreja em favor dele. A igreja é um símbolo religioso. Só que aqui o contexto mostrando uma igreja que está conectada o tempo todo com Deus. Então, na tribulação de Pedro e Tiago, uma igreja começa a orar incessantemente em favor daqueles irmãos. Então é um benefício a gente estar vinculada a uma prática cristã religiosa, estar vinculada a uma igreja, ser parte do corpo de Cristo, ainda que numa experiência religiosa, nas nossas tribulações, nas nossas angústias, nós contamos exatamente com a comunidade da fé. Nós contamos. Volte um pouco, Atos capítulo 6. Na pobreza, na dificuldade material, olha o benefício de ser membro de uma igreja, de estar vinculado a uma igreja religiosa. Atos capítulo 6, verso 1. É só voltar um pouquinho, você encontrou, amém? Atos 6, verso 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas ou dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Aqui distribuição é de comida mesmo. Para alguns estava sobrando e para outros estava faltando. E quando foi então informada ali a comunidade, olha, há outras pessoas aqui, dos gregos, dos helenistas, as viúvas deles estão passando dificuldade. Então há ali uma tribulação, há ali uma dificuldade, e é comentada aonde? Na comunidade. Então nós falamos uns aos outros das nossas tristezas, das nossas lágrimas. Na sexta-feira, na dor da família enlutada, a igreja estava lá, louvado a Deus, louvado o Senhor seja por isso, um gesto de carinho, de amor cristão. Então também a prática, o hábito religioso tem os seus benefícios, e por isso nós temos facilidade em reproduzir muitas vezes esses ou tais hábitos religiosos. Você não precisa de encontrar, você conhece o texto, Mateus 11, 28, quando nós estamos cansados da nossa alma, pessoas angustiadas, pessoas em depressão, pessoas deprimidas, disse Jesus, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Um hábito religioso, muitas pessoas vêm à igreja porque estão tendo um dia ruim, tiveram uma semana ruim, então as pessoas vão à igreja, as pessoas procuram a religião. Mas, queridos irmãos e irmãs, o grande problema do hábito religioso é quando a gente joga toda a nossa esperança e toda a nossa condição humana dentro da prática da religião. Isso vai encurtando a nossa relação pessoal com Deus. E vai nos faltando uma fé ousada,
uma fé madura, uma fé que a gente chama na teologia de uma fé subjetiva. Sabe o que é uma fé subjetiva? Aquela fé que você não vê, que você não toca, uma fé que você não pode segurar, uma fé que você não pode sequer provar que ela existe. A semelhança de Hebreus 11:1, que é ter convicção mesmo sem você ver e tocar. Esperar com capacidade de saber, nossa capacidade espiritual de saber que a bênção está encomendada, que a sua vida está nas mãos do Senhor. A religião não nos dá isso. Os benefícios de uma comunidade religiosa como a nossa não nos permitem esse tipo de experiência sobrenatural. Daí a proposta do transbordamento no Espírito. Ainda que haja necessidade, e nós temos necessidade religiosa, nós não podemos traduzir toda a nossa vida com Deus num hábito religioso, porque certamente Ele nos afastará do Senhor. Abra comigo Marcos, um texto que foi lido hoje pela manhã. Marcos capítulo 9, sobre uma vida que se limita à religião e um projeto que Deus tem para nós, um desafio que Deus tem para nós, a uma vida sob a autoridade, Dona Eunice, no Espírito Santo. Marcos capítulo 9, eu vou ler 3 versículos com você, igreja. Acompanhe comigo. Marcos capítulo 9. Marcos, no capítulo 9, eu vou ler do verso 14 até o verso 19. Você encontrou? Amém? Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas, olha a expressão, discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo? E um do meio da multidão, o pai do menino, respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi, presta atenção, igreja, pedi aos seus apóstolos que expulsassem, mas eles não puderam. Verso 19, então Jesus exclama: ó geração incrédula, a gente poderia dizer, ó geração bem religiosa, mas que é incapaz de perceber o novo que Deus tem para ela. Mais tarde os mesmos apóstolos, verso 28, acompanhem comigo, verso 28. Mais tarde, em particular, dentro de uma das casas, os apóstolos então dirigem a Jesus, verso 28. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, portanto um grupo muito pequeno, Jesus com os 12, por que nós não pudemos expulsá-lo? Eu diria, Jesus responde, olha, porque vocês têm um hábito apenas ou puramente religioso. Para algumas circunstâncias da nossa vida, irmãos e irmãs, a religião não vai solucionar os nossos problemas. Ainda que gostosa e importante que ela seja, como ontem nós citamos, como um culto como agora. Mas há situações da nossa vida que a religião não vai nos atender, a denominação não vai nos atender, a tradição não vai nos atender. E é por isso então, o desafio, agora volte os seus olhos lá para o texto. Ainda em Atos, mais uma vez, a religião tira de nós aquilo que é mais precioso da Escritura Sagrada, que é deixado como esperança para nós, a autoridade espiritual. Na última canção, o presbítero Lilian, nós vimos ali uma das partes dizendo que a gente precisa se livrar dos nossos títulos. Como é difícil a gente se livrar dos nossos títulos. Ah, eu sou pastor. Ah, eu sou presbítero aqui há 50 anos. Ah, eu sou diácono. Ah, eu sou diaconisa. Ah, eu sou presbítero independente há 70 anos. Títulos. Hábito religioso. E é difícil a gente muitas vezes se livrar disso, porque muitas vezes essa mesma condição de título vai nos colocando tapas nos olhos, nos ouvidos, nos impedindo de perceber o novo de Deus. Perdemos a autoridade espiritual, que é o transbordamento do Espírito Santo. Eu quero que você repare, num texto de Atos, não precisa achar o texto, Atos capítulo 5, duas pessoas bem religiosas
Safira e Ananias. Não precisa de achar, você conhece o texto. A religião, e ainda que religiosos, não foram capazes de perceber que Deus poderia cumprir a sua promessa de provisão sobre a vida deles. Eles precisaram de sonegar o dízimo, achando que no dia de amanhã, quem sabe Deus falha no dia de amanhã, então o dízimo que foi retido vai sustentar a minha casa. Eu tenho certeza que você não crê nisso. Mas a religião muitas vezes nos permite fazer isso. Ananias e Safira, pessoas religiosas da igreja primitiva, não foram capazes de perceber espiritualmente, portanto não religiosamente, mas espiritualmente, que Deus é capaz de cumprir a sua promessa de sustentar os seus eleitos. Portanto, irmãos e irmãs, a falta da presença espiritual no nosso coração, de forma cotidiana, ininterrupta, nos convida a ter uma vida, muitas vezes, e ainda que de forma gostosa, uma vida puramente religiosa. E isso é um problema. Abra comigo Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, agora nos voltando para a figura de Pedro, a emblemática figura de Pedro. Pedro capítulo 11, eu vou esperar para que todos vocês encontrem o texto, porque ele é, nesta ocasião, didático e necessário ser lido ou mesmo ouvido. Atos capítulo 11, você encontrou? Amém? Verso 1: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios, portanto quem não era judeu, os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, ele vai dizer o que aconteceu, ou seja, qual era a preocupação dos seus colegas. Igreja, presta atenção no que eu vou dizer para você. Sabe o que significa aqui o capítulo 11? Significa que haviam passado 9 versículos de Atos 2 até 11. Por que é importante Atos 2? Porque Atos 2 desce o Espírito Santo sobre toda a igreja, incluindo Pedro e todos os apóstolos. O novo, seu Geraldo, veio para aqueles discípulos, porque Cristo cumpriu a promessa. Ele sobe ao Pai, ele roga ao Pai, e desce o Espírito Santo sobre todos que estavam ali presentes. Tiveram seus corações transbordados pelo Espírito Santo, pela autoridade de Deus. A coisa nova de Deus desceu sobre eles, mas não demora muito, eles voltam para o seu lugar de antes, de conforto. Qual era o lugar de antes? A prática e o hábito religioso. Atos 2, desce fogo sobre eles, transborda o Espírito Santo sobre eles. Atos 11, religião pura. Ora, pois, fiquei sabendo, Pedro, que você entrou na casa de gente indigna, gente que não é circuncidada, gente que não é judia. Ficamos sabendo, ora, pois, quem pergunta isso? Os próprios apóstolos, que há pouco haviam sido transbordados pelo Espírito Santo. Prática religiosa. E eu pergunto para você, sem que precise responder para mim, apenas reflita comigo. Quem foi que ordenou a Pedro, o grande apóstolo Pedro, que entrasse na casa de gentios, valendo um chocolate? Quem deu essa ordem a Pedro? O Espírito Santo, presbítero Paulo. Marcos, te devo um chocolate. Abra comigo, volte um pouquinho, capítulo 10. No capítulo 10, o centurião Cornélio. Todo o capítulo 10 vai narrar essa experiência, mas é importante que você veja comigo a partir do verso 14. Na verdade, é verso 14. Verso 13. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele. Pedro tem uma visão. Levante-se, Pedro, mata e come. Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi, prática religiosa, tá? Nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, verso 15, desculpa,
a voz diz assim para Pedro: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Ou seja, ele tem uma visão, um lençol com 4 pontas, e aquela visão ele entendeu que fosse um animal quadrúpede. E de acordo com a religião judaica, aquele animal não poderia ser comido porque era um animal impuro. Mas é Deus que está dando um novo para ele, uma nova visão. Não posso comer. A religião dizendo, Selma, para Deus: olha, Deus, o senhor está enganado, aqui a gente já sabe tudo o que é a religião. E Deus diz para ele naquela visão: não considere impuro o que Deus está purificando. Deus tinha um propósito para ele. Qual era o propósito? Mais tarde você vai descobrir também no capítulo 10, capítulo 11, olha, você vai até a casa de Cornélio, um grego, um gentil, porque ali há discípulos que eu quero separar. Pedro é obediente àquela voz, ele vai até a casa de Cornélio, ele chega lá, há um monte de gente orando, há um monte de gente sedenta pela palavra de Deus, e ele começa a orar. Irmãos e irmãs, depois confiram em casa, caso estejam duvidando, ele começa a orar na casa de um gentil, um monte de gente, desce o Espírito Santo sobre aquele lugar, e todos são batizados. Quantas almas ali foram transformadas? E é essa história que ele vai voltando para os seus em Jerusalém. Quando ele chega lá, sabe como é que é a fofoca, né? Chega primeiro do que a bênção. Quando ele chega lá, já sabiam, Diego, que ele tinha entrado na casa de gente impura. Espera lá, o que você fez? Ele vai dizer: Deus me mandou naquele lugar. Por isso, muitas vezes, os hábitos religiosos, ainda que gostosos e importantes, porque facilitam a nossa vida, eles podem nos afastar do Senhor. Precisamos de olhos e ouvidos atentos para perceber o tempo todo o novo de Deus para nós. Volte lá para João, porque eu pretendo, se conseguir, não me demorar. Capítulo 21 é o texto de João que nós estamos refletindo. Eu quero que você repare comigo, capítulo 21, João, capítulo 21. 3 versículos nós não lemos ainda. 1º, 2º e 3º. Você encontrou João 21? Amém? Versos 1º ao 3º. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Quem estava ali naquele momento, quando Jesus se manifesta? Olha, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. De repente, verso 3, Simão Pedro fala assim: eu vou pescar. Aí os outros que estavam com ele dizem a mesma coisa: então nós vamos com você. Sabe o que significa isso, irmãos e irmãs? Vamos imaginar aqui, é um pastor desistindo da sua fé. E muitas vezes pastor tem influência sobre o rebanho, por vezes boa, mas por vezes ruim. O pastor apostata da fé, abandona a fé e ainda faz discípulos. 3 anos antes, Roberto, Jesus vai à beira-mar, avista Pedro, Tiago e João e diz a eles: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. O que diz o texto? Que eles imediatamente largaram tudo e passaram a seguir Jesus, andaram 3 anos com Jesus, viram de tudo, sinais, maravilhas, prodígios. Ora pois, viram a Lázaro ressuscitado depois de 4 dias sepultado. O próprio Pedro andou sobre as águas. E nesse momento, depois da morte e ressurreição de Jesus, acaba a esperança. E eles duvidam. Os 4 evangelhos, sem exceção, narram a dúvida dos apóstolos. Não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. Portanto, irmãos e irmãs, dizer aqui, você viu na sua Bíblia, dizer aqui, vou pescar, significa, olha, vou voltar para a minha vida de antes. Qual era a vida de antes de Pedro? Uma vida religiosa, no judaísmo. Eu vou pescar. E o Tomé, que há pouquinho havia duvidado, Jesus aparece a ele
estende a mão, ele toca, ele percebe, Diego, que se tratava de Jesus, fica envergonhado porque duvidou. Ora, pois não demora nada, no dia seguinte ele volta a duvidar, porque Pedro fala, eu vou pescar, e fala, nós vamos junto com você. Percebe, irmãos e irmãs, está cristalizado na nossa consciência esse hábito religioso. E nós temos muita facilidade de voltar sempre para ele, esquecendo e nos impedindo de perceber o novo de Deus para nós. Ele vai pescar e leva junto alguns dos seus companheiros de lida. Jesus de novo aparece lá na praia. Passaram a noite inteira pescando, não apanharam nada. Sabe o que significa? Cristo não tem esse propósito para você. Você vai por conta própria. Ele passa a noite inteira, eles passam a noite inteira, não apanham nada. De repente aparece Jesus de novo, ressuscitado, andando pela praia. Alguém vai e diz para Pedro, olha, é Jesus. Eu não acredito. Ele pula dentro d'água de vergonha. Ou seja, de novo eu duvidei, mas não é possível. E termina aí. Não termina aí, porque depois ele será batizado no Espírito Santo, Atos 2, transbordado, e ele vai continuar, infelizmente ele vai continuar duvidando. Voltando para o texto, não quero me demorar. Volte agora para o capítulo 21, verso 15, João 21, verso 15. Agora você entende porque quando eu fiz a leitura, o texto original nos faz uma separação entre a pergunta de Jesus e a resposta de Pedro, Selma. A pergunta de Jesus e a resposta de Pedro. Verso 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão. Aqui é o contexto, eles foram pescar, voltaram para a vida de antes, a profissão que eles tinham. Se você, pausa aqui, tá? Se você procurar nos 4 evangelhos, em nenhum momento, depois que Jesus chamar os discípulos pescadores, em nenhum momento você vai encontrar uma escritura dizendo que eles em algum momento tinham pescado. Nenhum momento. Eles eram pescadores antes de serem chamados por Jesus. Depois que foram chamados por Jesus, nunca mais a Bíblia diz ou relata que eles voltaram a pescar. Apenas esse dia aqui. Portanto, significa exatamente isso. Dizer naquele contexto aqui, capítulo 21 de João, vou pescar, significa, olha, estou desistindo de seguir Jesus, porque ele morreu, perdeu, vou voltar para a minha religião, meu hábito religioso. Portanto, eles voltam mesmo para a vida de antes. Então, no verso 15, ressurreto, Maurício, Jesus aparece a eles, logo depois daquela pesca que teria sido um fracasso se Jesus não tivesse aparecido, porque eles pescaram a noite toda e não apanharam nada. Chega Jesus e ordena a eles, jogue de novo as redes. Eles lançaram as redes, sob a ordem de Jesus, as redes voltaram cheias de 153 grandes peixes, palavra de Jesus. Depois disso, aparece essa refeição que o texto nos narra aqui, a partir do verso 15. Portanto, veja comigo, verso 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? A palavra aí é agapas, é grego. Você me ama incondicionalmente? Pedro então responde com a palavra, Senhor, tu sabes que eu te, aí é amo em português, mas no grego é philos. Senhor, tu sabes que eu sou seu amigo. Naquele momento, ele não está percebendo ainda porque não tem o Espírito Santo transbordando sobre ele, Marcial. Então ele responde como uma pessoa de fato de convivência com Jesus. Você me ama incondicionalmente? Ele só poderia responder isso se estivesse de fato cheio do Espírito Santo para perceber o novo de Deus. Muitas vezes, irmãos e irmãs, Deus se manifesta a nós dessa maneira, com palavra, com oração, com louvor, com testemunho. E nós respondemos religiosamente para o Senhor. E é assim que ele responde. É assim que ele responde, Senhor, tu sabes que eu sou seu amigo. Quando nós amamos a Cristo incondicionalmente, este amor incondicional a Deus não é fruto de religião, mas é fruto da presença transbordante do Espírito Santo de Deus sobre nós. Exemplo,
é capaz de nos fazer cumprir o que Jesus disse, que a religião não nos dá condições, seu Arlindo, de cumprir: amar aqueles que nos odeiam. E essa semana, a nossa igreja-mãe, desculpa aqui citar a referência, mas é de forma respeitosa, essa semana, a nossa igreja-mãe, que chegou aqui em 12 de agosto de 1859, vai se reunir em Cuiabá, e um dos assuntos a serem discutidos é esse: se nós devemos amar as pessoas que devem ser odiadas, quais sejam os petistas, os esquerdistas, os comunistas, e por aí vai. Está um documento, eu posso colocar em tela aqui, é um documento oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Fazendo isso, irmãos e irmãs, a nossa igreja-mãe diz que nós não podemos amar as pessoas que nós devemos odiar. Como assim? Não é a nossa religião, não é a nossa prática, não é o seu partido, não é o meu, não é a minha ideologia, mas são pessoas que são ali representadas naquelas ideologias. São seres humanos. E quando nós amamos a Deus incondicionalmente, nós conseguimos, não por nós mesmos, mas por esse transbordamento do Espírito Santo, nós somos capazes de cumprir a ordem de Jesus. Amar incondicionalmente as pessoas, perdoar incondicionalmente as pessoas. Por exemplo, emprestar dinheiro aos que estão da nossa casa passando dificuldade, ajudar os pobres, os necessitados, perdoar as pessoas que nos ofendem. E como no belíssimo sermão pregado pelo reverendo Roberto Mauro na semana passada, inclusive lembrado pelo presbítero Jaque, uma mensagem maravilhosa, falando sobre as faces da fome, dizendo: a fome não é de esquerda, de centro, nem de direita, a fome é humana. Jesus não era de esquerda, de direita e nem de centro. Sabe por quê? Jesus foi na casa de Levi, um político corrupto da época, que mais tarde Mateus torna-se o seu discípulo, seu apóstolo. Jesus entrou na casa de Zaqueu, também outro político corrupto, desculpe. Numa linguagem que a gente poderia pensar de esquerda, Jesus foi atrás de pessoas miseráveis, pobres, prostitutas. Vocês conhecem esses textos de cor e salteado? Amor incondicional. A religião, irmãos e irmãs, não nos permite, não nos dá condições de amar incondicionalmente uns aos outros. Portanto, a gente não consegue imitar a Jesus, porque a gente prefere religião. A gente prefere as nossas tradições. E precisamos amar assim como Jesus amou incondicionalmente. Pedro, tu me amas incondicionalmente? Senhor, eu estou pronto para ser seu amigo. Estou pronto para ser o seu amigo. Segundo momento, entre ser moço e velho há uma diferença grande. Qual é? A obediência consciente. Então a gente separa a distância entre um jovem e um idoso. Supostamente, quando a gente chega na fase adulta, de idade avançada, a gente diz, é uma pessoa madura. Mas a consciência madura de um crente só chegará se de fato o Espírito Santo estiver transbordando em nós cotidianamente. Porque pode ser que a gente seja o idoso religioso e, infelizmente, correndo o risco de estar muito longe, Selma, dos princípios que Jesus diz que nós temos que cumprir. Veja comigo o verso 18. Em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. É uma linguagem figurada que Jesus sempre usava. Dificultava, Pedro, as coisas para a gente perceber, né? Tinha que estudar mais profundamente para entender. Aqui, Jesus estava se referindo. Agora que você apenas é meu amigo, sem ser transbordado pelo Espírito Santo, você não tem condições de perceber que não é você que está no controle da sua vida. Então, o moço impetuoso, corajoso, destemido, ele vai aonde quer, ele é dono do seu próprio nariz, ele faz as suas próprias escolhas. Então, Pedro, hoje que você me ama, você é meu amigo, hoje você está ainda conduzindo as suas próprias escolhas.
conduzindo o seu próprio caminho. Mas mais tarde, quando o Espírito Santo descer sobre você, aí não mais você tomará conta dos seus caminhos, das suas escolhas. Deus vai conduzir a você nos caminhos que Deus tem para você. Então ele faz uma comparação entre ser jovem e ser idoso. Então hoje você escolhe os seus caminhos. Mais tarde, quando você tiver consciência de uma obediência espiritual, madura, não mais religiosa, mas transbordada no Espírito Santo, aí você vai compreender o que é amar a Deus sobre todas as coisas. O que é amar uma pessoa que a gente, indo pelo volume religioso, é instruído às vezes por pastores que a gente deve odiar. Você não vai encontrar nenhum versículo no Novo Testamento. No Antigo você vai achar que os alunos de teologia, presbítero Milton, no seminário, né, erguem os cabelos quando leem aquele salmo, ou parte do salmo. Bem-aventurado aquele que esmagar contra a parede a cabeça do seu adversário. Isso tem. Num tempo de guerra, luta para preservar a terra, você vai encontrar. Não apenas esse. Uma das ordens que Deus dá a Saul é: vai, invada, passa todo mundo ao fio da espada, não preserva ninguém, inclusive crianças e idosos. Saul vai, não porque teve piedade, mas porque fez um conchavo político. Não matou todo mundo, mas a ordem era essa. No Novo Testamento você não vai encontrar absolutamente nenhum versículo onde Jesus tenha dado essa ordem. Odeia as pessoas, separa, limpa a sua religião. Hoje pela manhã nós vimos o texto, né? Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Por isso ele andava com prostitutas, pecadores, pessoas que aparentemente aos olhos da religião não valiam nada. Por isso, irmãos e irmãs, terminando, precisamos de um tempo de maturidade espiritual, e esse tempo, por mais comodidade que o hábito religioso nos ofereça ou nos oferece, esse tempo de maturidade espiritual somente teremos quando o Espírito Santo transbordar em nós. Eu vou terminar. Uma experiência de transbordamento, claro, quando você coloca ali o copo de água na torneira e o Roberto te chama, Miriam, você olha para lá e quando você olha o copo já está transbordando. Então nós somos um vaso, poderíamos dizer, somos um copo. A água, o Espírito Santo, a água viva, Atos 7, a água viva é o Espírito Santo. Então é Ele quem transborda em nós. É Ele quem transborda em nós. E não nós que temos controle sobre o Espírito Santo. O difícil é a gente se permitir ser transbordada pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Que o dia que o Espírito Santo transbordar em nós, nós não mais teremos controle das nossas escolhas. Sobretudo, nós não mais teremos, Sandra, controle sobre o nosso coração. Nós amaremos a todos quantos Deus colocar em nosso caminho. Por isso, então, Jesus diz para Pedro exatamente isso. Primeiro texto, no verso 15, ele fala, né? Então, apacenta as minhas ovelhas. A palavra apacentar aí no grego é bosque, que o português de Portugal diria, é a relva. Tem algum português aqui? A relva. Ou seja, o que ele está dizendo? Literalmente, olha, dá comida para as minhas ovelhas. Depois, pastor Alessandra, na segunda vez ele fala pastorei, a palavra grega aí é poimênica, ou seja, aconselho o meu povo, orienta o meu povo, cuida das minhas ovelhas, então dá comida, alimenta, você também deve cuidar, aconselhar, ou seja, para fazer isso precisamos amar incondicionalmente. Sabe por quê, igreja? Porque Cristo vai colocar ovelhas no nosso caminho que a gente não vai gostar. Vai colocar pessoas para a gente cuidar, alimentar e pastorear que a gente não gosta, que a gente não aprova. Mas Ele dá essa ordem: pastoreia o meu rebanho, cuida, alimenta. E no final, no 17, Ele fala de novo: apacente as minhas ovelhas. Ovelhas que são do Senhor. As ovelhas não são do pastor Adilson, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, do pastor Malafaia, do pastor qualquer que seja. Não. Homem nenhum tem ovelha. Quem tem ovelha é Cristo Jesus, amém?
Ele morreu por ela, e quando Ele coloca as suas ovelhas em nosso caminho, devemos amá-la ou amá-las incondicionalmente. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.